Olá, meus ouvintes queridos, estamos aqui no nosso podcast da professora Rosiane. Como eu disse no podcast anterior, nós teremos muita coisa boa nesse ano de 2025. Então, por favor, curta, compartilhe o nosso canal para que mais pessoas possam participar, colaborar, né, com esse podcast que vem trazendo profissionais incríveis. Os nossos queridos professores amados vêm aqui contar as suas histórias, compartilhar conosco as suas experiências. E hoje eu trouxe, né, para vocês, ela aceitou o nosso convite, toda linda, maravilhosa, a professora Sani. Tudo bem, Sani? Tudo bem, prazer estar com vocês, trabalhando com a nossa brilhante professora Ariane. Muito obrigada, você que é maravilhosa. Nós nos conhecemos, né, da Prefeitura de Barueri, nós duas somos professoras lá, tivemos um trabalho juntas, alguns anos atrás, e claro que eu me encantei com o trabalho dela, né? Ela é uma professora incrível, tem muita história para contar e vai compartilhar hoje aqui com a gente. Então, dona Saniele, eu gostaria que você primeiro contasse para as pessoas como foi a Saniele criança, como era a Saniele na infância. Eita! O Caleb que o diga, ela tem um filho lindo. É. Olha, a minha infância, eu já nasci, né, deficiente visual, então eu acho que eu aprontei bastante. Provavelmente minha mãe vai falar isso quando ela assistir o podcast. Provavelmente eu aprontei muito. Mas foi uma infância bacana, a gente brincou, consegui pular corda, que é uma coisa bacaninha, né? Que a meninada não faz muito hoje, né? Sim. Gostava de brincar, nunca gostei tanto de brincar de boneca, eu gostava mais de jogar bola, brincar de carrinhos, que eu tinha mais primos, né? E foi bacana, aprontei bastante na escola, a mamãe teve que dar umas chineladas aí abençoadas, mas estamos aí, graças a Deus. Que delícia. Então você teve uma infância muito gostosa, né? Você aproveitou a sua infância. Uma infância normal, né? Sim. Hoje a gente tem conversado muito sobre isso, né? Sobre a dificuldade das crianças em ser crianças, né? Sim. O direito de ser criança, ele tem que ser preservado e a função de preservar esse direito é nossa, é dos adultos, né? Nós certeza. É que temos que garantir esse momento. E o que você faz com o Caleb para garantir que ele tenha essa infância? O Caleb, eu costumo dizer que hoje nós temos, infelizmente, a gente não pode levar nossos filhos para brincar na rua. Em Barueri a gente tem muito espaço, nos bairros a gente tem muito espaço cultural, né, quadra, praça. No entanto, são lugares que, devido às circunstâncias, eu não vou dizer de violência, mas algumas circunstâncias nos impedem um pouco de deixá-lo aproveitar. Então, o que o Caleb ele gosta muito de fazer? O Caleb ele gosta muito de exposição, de futebol, ele ama futebol. Que legal! E aí a gente tenta priorizar essa parte de, eu gosto de exposição, então vamos para uma exposição. Parques, acho que vale muito a pena você levar nos parques para aproveitar mesmo, para correr, para brincar. Então são coisas que ele gosta de fazer e que a gente procura viabilizar para ele. O pai dele gosta bastante de acompanhar, então às vezes eles querem fazer mais esse passeio de homens, né? Então, mas a gente se divide bastante nessa parte. Que legal. Você, o Maurício, né, que é o nome do seu esposo, Isso. né? O Maurício também é deficiente visual, né? E ao longo do tempo que vocês estão juntos, assim, né? Qual foi o maior desafio que vocês encontraram aí? Olha, eu acho que assim, cada momento é um desafio novo. Quando a gente foi morar juntos, o nosso desafio era, tudo era novo, ele perdeu a visão e eu nasci sem visão. Ele nunca tinha morado sozinho depois da cegueira, ele sempre morou com alguém. E eu nunca tinha morado sozinha, eu nunca tinha me deparado com a situação de cuidar de casa, de fazer comida. Então a gente foi aprendendo juntos. Como ele já enxergou,
ele tem umas habilidades que eu não tenho. Por exemplo, eu cozinho, eu até cuido da casa e tal, mas essas habilidades ele tem muito forte na vida dele. Então, se você for colocar a gente, se você for desafiar a gente para um limpar uma casa, o outro fazer a mesma coisa, com certeza ele vai ganhar de mim nessas habilidades. E é essa perfeição. Sim. No entanto, eu tenho aquela habilidade de fazer aquelas questões externas, né? Os problemas externos. Tipo, eu sou o homem da casa. Você resolve as suas planilhas, é com você. Resolver, Entendi. Então, eu consigo... vou fazer a coisa de resolver na rua, isso daí eu faço como ninguém. Entendi. E aí, a gente foi superando os obstáculos de como desenvolver aquela coisa do... às vezes pegar um café e colocar um café e quando vai ver, confundir um café com um tempero, confundir um açúcar com sal. Mas isso tudo a gente foi superando. Né? Depois que passa é engraçado, mas a gente vai superando. E aí veio o Caleb. Caleb foi um desafio enorme, porque a gente já havia superado o desafio de cuidar de uma casa, agora precisava superar o desafio de cuidar de uma criança. E foi um desafio vencido. Cada etapa foi muito bacana, porque a gente foi aprendendo juntos. Então, quando ele nasceu, a gente ficou um mês na casa da minha mãe. E a gente não conseguia aprender com eles. E aí, o que a gente fez? Vamos embora para nossa casa. Sim. Quando a gente chegou na nossa casa, a gente olhou para o Caleb e a gente, agora a gente precisa cuidar dele. O que a gente pensou? Vamos aprender juntos. Sim. E aí, assim, foi fazendo, superando cada fase. A fase das fraldas, a fase da comida. Ele acompanhou mais a questão da comida. A fase do andar, a do engatinhar. Então, tudo foi uma fase a qual a gente precisou se adaptar. Tudo foi uma adaptação. Sim. E o Caleb tá aí, com 6 anos hoje, graças a Deus. Lindo, sem maiores, sapeca. Sem maiores hematomas, super sapeca. E assim, até que Deus tem sido muito bom conosco. Né? Então, a gente tem aprendido muito. Agora vamos para a fase da escola. Confesso que eu estou com muito medo, porque uma coisa é a gente ser professor, a outra coisa é a gente ensinar em casa. Sim. Quando a gente está na escola, a gente tem outras pessoas que nos auxiliam. Em casa a gente tem também, mas não é com a mesma frequência da escola. Sim. Então, todas essas fases dá um frio na barriga. Mas que eu tenho certeza que serão superadas também. Eu vou te dar um spoiler, tá? Tá. A sua voz não vale quase nada dentro de casa, tá? Não, é a voz da professora que conta. Não, isso entendeu? daí Você é a mãe dele na sua casa. Isso daí eu já vivenciei em vários aspectos. A gente vai fazer alguma coisa, ele faz na instituição, né? Tem que fazer lá os desenhos. Ele tem um caderno de novidade. Caleb, faz assim, não, mas eu aprendi desse jeito. Sim. Então, eu já entendi isso. É isso mesmo. O jeito que a professora falar é a regra. Porque a Mariana, eu posso falar para ela, mas Mari, faz desse jeito. Não, mãe, a professora falou que é assim. Então, em casa, você é a mãe, querida. Entendeu? É verdade, você é professora lá na escola. Em casa não tem conversa. O jeito que a professora dele falar que é para fazer, é o jeito que ele vai fazer. A professora fala mais alto. Fala. Não adianta você... Na época da pandemia, que a alfabetização foi online, a Mariana estava na alfabetização online. Sim. E aí eu tentava fazer de outra forma com ela. Ela, não, mãe, a minha professora falou que é assim. Falei, nossa, mas até no online eu estou perdendo para a professora? Aí foi. É bem isso. E graças a Deus, né, que o professor, ele ainda tem essa voz mais alta dentro das nossas casas, né? Sim. Graças a Deus que, embora infelizmente, a gente tenha perdido um pouco do nosso espaço, graças a Deus a gente ainda consegue falar um pouquinho mais alto dentro da casa dos nossos alunos. Né? É verdade. Isso é bom. Isso é bom. E é uma das intenções desse podcast, é valorizar a nossa profissão, né? O quanto a nossa profissão impacta aí nesse desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento das crianças, das famílias, o quanto um professor é capaz de influenciar a vida de uma pessoa, né? Então, a gente tem aqui apresentado professores excelentes, com uma história muito bonita, né?
E essa é a intenção, que cada vez mais as pessoas possam conhecer e valorizar os professores. Sim. E você é uma linda professora, né? Trabalha lá, já falei, lá na Prefeitura de Barueri, concursada. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória. Como que você chegou na docência? Olha, eu costumo dizer que nunca foi meu sonho de infância ser professora. Por incrível que pareça, eu vejo aí a Ariane já nasceu na família de professores, né? Sim. E eu não, nunca foi meu sonho de infância. Eu quis ser várias coisas. E a última coisa que eu ia ser antes de ser professora era ser psicóloga. Olha! E aí, meu ilustríssimo marido, olha, por que você não faz pedagogia? Porque você lê braille, você ia ajudar muitas pessoas. Eu falei, "Poxa, mas pedagogia, dá aula." Porque a gente é muito desafiador, gente. É É uma verdade. coisa assim que é algo extraordinário, sim, maravilhoso, sim, mas é algo desafiador. Porque você, meu Deus do céu, tem dia que a gente sai da sala de aula que fala, meu Deus, é eu mesma, é uma loucura, é uma loucura. E aí eu falei, tá bom, se eu gostar da grade, eu faço pedagogia. Aí eu cheguei na faculdade e eu gostei da grade. A grade de psicologia era uma grade bacana, mas a de pedagogia me chamou mais atenção. E aí eu falei, tá bom, você venceu, eu vou fazer pedagogia. É um curso Ei, maravilhoso salve o mesmo. Maurício! Salve, Maurício. Que eu falei para ele que ele tinha que ser o professor no meu lugar. Eu acho que ele leva mais jeito do que eu. E aí estamos aí, 6 anos trabalhando já na Prefeitura de Barueri. Vai fazer 6 anos agora em abril. E com muitos desafios, muitos enfrentamentos, mas muitos encantos também, né? A educação ela não tem só problemas, ela tem os seus encantos e graças a esses encantos que a gente permanece, que nos mantém de pé, né? É verdade. Mas você falou que você queria ser muitas coisas antes de ser professora. Você conseguiu achar a profissão certa. Acho. É, professora, você é psicóloga, médica, enfermeira, Bebe entendeu? um pouquinho de Um tudo. pouquinho de tudo. Eu falo que assim, eu acredito muito que Deus ele faz algumas escolhas. E aí eu sempre tentei fugir da profissão, mas aí Deus falou: "Não, você vai dar aula lá na igreja para mostrar para você que você tinha que ser professora." Então eu também sou professora de escola bíblica dominical, o que é também uma das minhas paixões. Eu confesso que é mais a minha paixão dar aula para as senhoras do que para assim, não dar aula para as crianças não é que não seja a minha paixão, mas é menos desafiador. Mas quando eu dou aula para as crianças também é um encanto. É que com as crianças, o que acontece? A gente se entrega muito. Sim. A gente se entrega. Então, é o lado psicólogo. Eu tive um aluno que perdeu o pai. E todas as vezes que eu me lembro dele chorando, quando ele chegava na escola chorando, eu não sabia quando o meu lado, o meu eu, e quando o meu eu, professora, Professor. precisava, Uhum. eu não sabia aonde que eu precisava me encaixar. Então, são coisas assim que o seu lado emocional, ele tem que estar muito forte. E a gente não pode perder esse lado do emocional. Quando nós voltamos da pandemia, uma das coisas que eu falei para minha coordenadora era proibido abraçar, era proibido pegar aluno no colo. Eu falei para ela, olha, se eu não puder abraçar o meu aluno, se eu não puder pegar o meu aluno no colo, então eu não posso voltar, porque essa sou eu. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de abraçar a minha criança. Então, por isso que eu falo que não é que eu não gosto de dar aula para criança, é porque eu dar aula para crianças é isso. É você se entregar para eles. E chega num nível dessa entrega que você acaba levando isso para a sua vida mesmo. Você Sim. acaba imaginando, tipo a professora Helena mesmo. Você acaba Embarque nesse carrossel. embarcando nesse carrossel. Você vê um aluno que chega lá, um frio, o aluno tá sem blusa de frio. Sim. Quantas roupas eu não levava do meu filho? Ai, o meu aluno tá com frio. E eu chegava em casa e falava, o meu aluno tá com frio. E eu não gosto da roupa do Caleb, não, eu vou levar essa roupa do Caleb, porque isso não vai fazer falta para ele tá com frio. Eu chegava, outro vinha, tal aluno, tal pessoa não tem o que comer dentro de casa. Eu falei, vamos resolver. Bora fazer um
um apanhado aí, cada um traz uma coisa e vamos levar. Então, é esse o desafio. Não tem como você fazer educação só na sala de aula. Você precisa levar. Não tem como o seu aluno vir aprender com você se ele estiver com fome, se ele estiver com frio, se ele estiver com a perda de um De um ente parente querido, querido, se ele estiver, de repente, com uma briga familiar. Então, você acaba se entregando mesmo. E isso traz para você duas sensações: a sensação, às vezes, de dever cumprido ou não, e a sensação também de o que eu poderia fazer a mais, né, para ajudar esse aluno, e também aquela sensação de que eu não posso me entregar tanto, porque depois eu vou sair da sala e ele vai ficar e outros virão. sim, Então é algo muito desafiador, é é. algo muito desafiador. É verdade. Eu vi um post esses dias que retratava um pouco disso que você falou, na questão de horas trabalhadas. Então, quer dizer que o professor trabalha 5 horas por dia dentro da sala de aula? Não. Não. O professor leva trabalho para casa. E é isso que as pessoas precisam entender. Né? A gente leva, sim, leva muito. E além do trabalho, a gente leva essas questões. Sim. As questões pessoais que a gente enfrenta diariamente. É difícil você conseguir resolver os seus problemas, mas quando você se depara com essas questões, você fala assim: olha onde eu estou, olha onde Deus me colocou. É verdade. Né? Então, eu estou aqui para somar, para ir além, para multiplicar, para realmente fazer a diferença na vida das crianças e daqueles alunos que são colocados na nossa frente, né? Porque nós temos professores de diferentes idades, né? De diferentes segmentos. Então, assim, todos esses desafios, o quanto eles nos fazem crescer enquanto pessoas, né? Profissionalmente a gente cresce e cresce como pessoa também, como ser humano. E o mais bacana é quando a gente... os meus primeiros alunos, hoje eu faço uma analogia assim, os meus primeiros alunos, eles já estão aí caminhando para o 3º ano, né? Os meus pequenos que foram pequenos, né? Que agora já estão aí já quase jovenzinhos. Sim. E é legal, o legal é quando você encontra que eles lembram de você. Que eu me lembro que eu fui comemorar o aniversário do meu filho, 1 ano depois de ter dado aula para uma turma, e a mãe da criança chegou toda envergonhada, porque estávamos numa comemoração. Ela falou: professora, a senhora me dá licença, me desculpa, mas é que se essa criança não falar com a senhora, ela não vai deixar a gente em paz. E assim, isso é gratificante porque a gente marcou a vida deles. Sim. A gente passou por eles e a gente deixou algum rastro na vida deles. E é essa a importância de a gente, esse entendimento. A gente precisa deixar um rastro, mas um rastro bom, deixar algo bom para eles, deixar assim, uma sujeira organizada, né? Uma bagunça organizada, uma coisa assim que quando eles lembrarem daquela professora, porque vai lembrar. Vai. E quando eles lembrarem daquela professora, lembrar: olha, foi bacana. Isso, um aluno que entrava chorando, e a gente, no final do ano, o aluno está chorando porque vai deixar a professora. Um aluno que te dava aquele trabalhão no começo do ano e ele está te abraçando. Então, é algo, um rastro muito bom que eles deixam. Então, a gente precisa deixar essa marca na vida deles, né? E a gente fica com essa marca também, aquela sensação de... eu lembro que eu peguei uma criança nesse mesmo ano que eu peguei essa aluna que me encontrou lá na churrascaria. Essa aluna, ela não queria entrar na sala de jeito nenhum. E ela queria fugir da sala de qualquer jeito, e foi uma loucura. Falei: meu Deus, o que fazer? E aí, quando nós chegamos no final do ano, ela: professora, eu não queria ir embora, eu amo a escola. Falei: tá vendo? Falei pra você que ia ser legal, que ia ser muito divertido, mas até ela descobrir que ela amava a escola, a gente passou uns maus bocados. A gente tinha que passar a criança por cima da porta, porque se a gente abrisse, ela fugia. Sim. Então, foram coisas que marca mesmo a nossa trajetória, né? Que lindo o seu relato, Sani. É isso mesmo. E é isso que a gente quer que as pessoas compartilhem com a gente, né? Esses momentos, assim. Sim. Muitas pessoas gostam de falar mal da escola, né? Uhum. E nós vamos sempre falar bem.
né? Porque é dentro da escola que a gente constrói essas coisas lindas que você está nos relatando aqui, né? Essa confiança, esse amor, né? Isso é o que nos encanta. Quando você começou, né, na sua alfabetização, você fez lá no instituto, não foi? A minha mãe conseguiu uma vaga para mim numa instituição. Vou falar o nome porque Pode é bacana. falar. Uma instituição chamada Laramara. Eu quero ir lá conhecer o Você precisa ir Laramara. lá conhecer. Sim. Aliás, você precisa ir lá contar a história para eles. Ah, vou adorar. Vou até falar lá com o pessoal que tem uma professora lá para contar a história para eles. Pode falar que eu vou. E aí nós fomos lá, foi uma porta maravilhosa que se abriu, porque antes de lá, minha mãe não tinha conhecimento nenhum. Minha mãe, todo mundo falava, você precisa procurar um lugar especializado. E até então ela não sabia o que fazer, porque não era uma época que tinha a tecnologia que nós temos hoje. Hoje você vai lá no Google, coloca lá instituição para cegos. Vai aparecer uma gama de lugares, então você já tem tudo na palma da sua mão. Sim. E naquela época não, poucas pessoas sabiam dos lugares. E aí eu fiz uma tentativa de transplante, que infelizmente não deu certo. E aí o médico simplesmente falou para ela, olha, agora a senhora vai ter que procurar um lugar especializado para ela. A minha mãe falou, tá, mas como assim um lugar? E aí foi feita essa indicação da Laramara, onde, quando eu cheguei lá, minha mãe, ela não acreditava que um cego poderia ler, escrever, andar sozinho. E aí uma das coisas que me marcou... Ser professora é coisa linda. Pois é, hoje é professora. E ela falou que viu uma menina lendo um livro e ela falou assim que achava que a menina estava contando, tinha decorado aquele livro, que ela falou, ela não está lendo, ela está decorando. E aí ela falou, quando ela me viu lendo, ela falou assim, nossa, você é aquela menina que eu achei que estava decorando o livro. Então, eles fizeram tudo isso, eles fazem esse trabalho de, primeiro, trabalhar a família. Hoje o meu filho é baixo visão, e hoje o meu filho passa lá. E ele é atendido por essa instituição. E hoje eu estou como mãe, então eu sempre falo assim, nossa, hoje eu vejo como é bacana o trabalho que eles fazem. Hoje eu estou vendo ele usufruindo desse trabalho, né? E aí você vê a família, a gente chega lá quebrado, porque a gente não quer receber a notícia de que a gente tem um filho deficiente. E aí, quando a gente chega, eles trabalham isso na gente. Olha, tem essas questões, mas é normal. Aí eles vão poder brincar, eles vão fazer tudo o que outras crianças fazem. E aí foi isso. Ela aprendi o braille lá. Demorou, um processo demorado, porque eu tinha muito problema de aprendizagem. Eu não conseguia. Eu até conseguia ler coisas pequenas, mas aí chegava nas coisas grandes, eu não conseguia. E hoje eu sou uma defensora da bandeira do braille, dos livros em braille, né? Sinto muita falta de livros infantis, dos bons livros infantis em braille, dos bons autores infantis em braille. Então, eu sou aquela pessoa que eu brigo muito eu acho que precisa ter o braille na escola, para os alunos cegos. E, infelizmente, não tem tantos, né? Nós fomos esses dias visitar a Biblioteca Monteiro Lobato, e eu consegui visualizar em torno de 20 títulos em braille para baixo. Sim. Então, e assim, títulos... um exemplo, a gente não tem Ruth Rocha em braille. Olha só. A gente não tem Ana Maria Machado em braille. Então, os quadrinhos do Turma da Mônica, a gente quase não tem. Sim. Então, são coisas que fazem muita falta. E se você pedir, ele sai num preço, um custo muito Exorbitante, alto. Sai um custo muito alto, né? E aí, quando eles mandam muito para as bibliotecas. E hoje a gente quase não vai às bibliotecas. Sim, então... a gente quase não tem. Lá em Barueri a gente ainda tem algumas, né? Mas também está diminuindo. Sim. Mas biblioteca é um lugar que está cada vez mais ficando distante das pessoas, né? Por conta dos livros Era um digitais. passeio que se fazia antes que não se faz hoje, né? Sim, é verdade. Mas a tecnologia também avançou bastante, né? E tem ajudado nesse sentido, né? Atualmente eu estou auxiliando um aluno que não enxerga. Sim. E a mãe dele me fez o seguinte questionamento: o que você acha do meu filho usar o notebook? Eu falei, eu acharia perfeito
se eu tivesse a convicção de que ele está ok com o Braille, de que ele está lendo e escrevendo dentro dos parâmetros que a gente esperaria para a idade dele. Ele não está fazendo isso. Então, eu não posso tirar dele o Braille, porque se ele for para o computador, é menos um que vai aderir o Braille. Sim. Eles não querem saber de um livro grande. Para pegar uma Bíblia, por exemplo, um livro de Salmos, por exemplo, são 2 volumes. E eles não querem saber de ler, eles querem a tecnologia. Então, a tecnologia é perfeita, eu amo, eu sou amante também da tecnologia. Mas para eles que estão começando, a gente precisaria ter aí um avanço, né? Ter um casamento entre Braille e tecnologia. Eu não posso simplesmente jogar um aluno do primeiro ano que não enxerga e colocar para ele um software de voz. Sim. Simples porque ele precisa aprender a ler, ele precisa aprender a escrever. Como que ele vai fazer isso com Braille? Sim. Então, eu não posso tirar esse direito de escrita dele, algo que tentaram fazer o ano passado e que, graças a Deus, não deu certo. Então, eu não posso tirar isso dele. A tecnologia me ajuda muito. Eu pego, por exemplo, um aplicativo, você me manda uma foto, igual você me mandou o roteiro. Sim. Aí eu vou lá e jogo lá no aplicativo, ele vai ler para mim. Mas eu sei ler Braille, eu sei escrever em Braille. Mas se eu pego um aluno que não sabe fazer tudo isso, não vai ser bacana para ele. Então, eu preciso que ele tenha domínio dos 2. Entendi. Tá vendo? A voz da experiência falando, hein? Por favor. As senhoras editoras aí, vamos colocar mais. Vamos atentar para o Braille. Exatamente. A gente teve um professor aqui, né? Professor Tiago. Um grande abraço, um excelente professor, fez um trabalho muito legal, voltado, né, para essa questão da linguagem mesmo. No caso dele, estava falando do inglês, mas ele colocou também a linguagem de sinais e também falou um pouquinho do Braille, né? Uhum. Então, foi bem interessante o podcast dele também. E a gente vem tentando chamar a atenção, né, dessas questões dentro das escolas, né? Porque a gente precisa, né? Hoje a gente tem um número maior aí, graças a Deus, de crianças que estão tendo acesso, né? Crianças com deficiências, diferentes deficiências a gente tem hoje dentro da escola. E que a gente tenta aí dentro, né? Da nossa... das circunstâncias que nós temos, que nós sabemos como é, tentar dar o melhor para os nossos alunos, né? Então, nesse sentido, e a gente faz esse apelo, quem puder aí, né, nas nossas editoras queridas, que aumentem o número de impressões de livros em Braille. Uma coisa que eu penso, né, que a gente avançou muito. Eu nasci em 93, né? Tenho 31 anos. Então, quando eu tinha aí por volta de 5, 7 anos, a gente saía nas ruas e minha mãe brigou muito porque as pessoas riam muito da nossa cegueira, porque não tinha aquela conversa em casa sobre o diferente, né? Não se via cegos, cadeirantes, não se via. E o que a gente percebe que a gente leva hoje para as escolas e se tornou algo muito comum para os nossos alunos. E aí, eu acho que é uma conversa que é fácil de se ter, principalmente com os pequenos. A gente tem algo hoje nas escolas que a gente chama de valorização das diferenças. Então, não é algo difícil de se falar. Eu acho que essa barreira ela está dentro das grandes empresas, das grandes editoras, que acham que não há necessidade de se falar sobre isso e de se produzir material sobre isso. Mas é uma linguagem que, para nossas crianças, é algo comum. Hoje, a gente não tem uma sala que não tenha, por exemplo, um aluno autista, um aluno com síndrome de Down, um aluno surdo. Então, acho que todas as salas hoje você vai ter algum que a gente chama de laudado, né? Sim. A inclusão do nosso tempo para frente vai ser alguém que não tenha laudo. Sim. Essa vai ser a inclusão. Então, acho que dentro da escola é um assunto que, claro, precisa ser falado mais, né, para que a gente não tenha tantos preconceitos, que infelizmente ainda tem, não dá para dizer que não tenha, mas que, ao mesmo tempo, é algo fácil de se falar dentro da escola. A barreira está lá em cima.
A barreira não está dentro da escola, ela está lá em cima. É verdade. Falando, né, dessas questões de preconceito e dos desafios, você tem algum momento, depois que você começou a lecionar, que você se deparou com uma situação de preconceito com relação, sei lá, aos colegas, aos pais, à comunidade? Você sofreu algum tipo ou não? Pelo contrário, você foi bem acolhida? Como que foi essa sua chegada a esse universo aí da educação? Olha, eu posso dizer que eu fui bem acolhida. Eu acho que eu já iniciei na educação no maternal, na creche. E eu imaginei que os pais não fossem me aceitar, porque quando eu peguei um segundo ano, segunda fase. Quando eu peguei aquela segunda fase, eu pensava com a cabeça dos pais. Eu falei assim: se um pai chegar para minha diretora e falar assim, olha, como que a professora vai cuidar do meu filho? Eu não vou interpretar esse pai mal, por quê? Ele está pensando no filho dele. Imagine, a professora não enxerga, como que ela vai ver o que está acontecendo com o meu filho? Sim. E muito pelo contrário, uma das coisas, eu acho que foi até você que me falou isso, que você vai me lembrar disso, que ela foi minha coordenadora. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que o pai perguntou se a prefeitura me oferecia recursos para que se eu estava sendo assistida pela prefeitura para eu dar aula. Então os pais, eles nunca foram uma barreira. Eu não me lembro de ter escutado alguma fala que eu chegasse em casa e falasse: "Nossa, o pai falou uma coisa que me desagradou". Então eu até achei que seria diferente, mas não foi. Eu estava pegando crianças ali na faixa etária de 2 a 3 anos, alunos que estavam saindo das fraldas. Eu peguei a sala mais complicada da escola. Todo mundo temia com o meu segundo A, todo mundo: Verdade. "Você vai pegar a segunda fase A?" Eu falei: né?" Mas foi muito bacana, foi muito desafiador, foi o meu primeiro e eu acho que maior desafio, mas foi bacana, porque os pais, eles tinham aquela confiança de tem aquela problemática, mas eu não posso dizer que eu fui tratada com preconceito. Eu tive a problemática de um pai que dá problema dentro da escola, de um pai que briga porque a pomada da criança sumiu, porque a criança foi mordida, tal. Sim. Mas em nenhum momento o pai chegou para a minha gestão ou na Secretaria de Educação e falou assim: "Olha, eu quero que vocês tirem essa professora porque minha criança foi mordida porque a professora não enxerga". Sim. Então eu nunca tive esse problema. E, claro, eu sempre também fui muito consciente. Eu ia pegar, por exemplo, uma primeira fase, eu não pegava, porque eu tinha aquela consciência, são muito bebês, eles estão na fase de engatinhar, de aprender a andar, eu posso esbarrar neles, então eu também tinha essa consciência. Sim. E, e aí fui também aprendendo, porque a gente não aprende a ser professor na faculdade, a gente aprende lá, Dentro da da sala sala. de aula. Eu lembro quando eu entrei na sala de aula, eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer?" E aí eu fui aprendendo tudo com os alunos e com as pessoas que trabalhavam comigo. Sim. Então ali é a nossa escola. Quando a gente não primeiro ano de escola, a gente não ensina para eles que ensinam pra gente. É Como que eles verdade. querem aprender. Então, nossa, o primeiro ano é o ano, assim, é o ano decisivo, é aquele ano que você fala: "Meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque onde eu vim parar?" Verdade. E Ou aí eu quando fico ou saio correndo, é bem assim. ou fica ou sai correndo. Mas aí quando você vê que você enfrentou o primeiro ano, você fala: "Opa, acho que eu dou conta dos próximos". Sim. E foi isso, foi desafiador, mas estamos aí há 6 anos. Ela toca, viu, gente? É, eu não trouxe a flauta hoje. Não trouxe, tá vendo? Vai ficar devendo, vai ter que voltar para tocar pra A gente gente. vem aí no próximo Ela tocava podcast, para as né. crianças, né? Eu me encontrei na música, na verdade, né. Eu não conto história igual a Ariane, eu não sou contadora de história. Eu tentava arriscar, nunca chamei a atenção deles contando história, mas eu chamava a atenção deles tocando flauta. Depois, eh, a gente foi descobrindo que a música, o meu trabalho com a música dava certo, e aí eu fui
depois no meu 3º ano de sala de aula, aí eu ganhei um pandeiro do meu filho de presente de aniversário. Olha E só. aí foi uma das coisas que chamava muita atenção. Então eu consegui ganhar a turminha com a música. Eu descobri que a gente fazendo música, que é uma das minhas paixões, né? Uma das coisas que eu queria ter feito na vida, a área da música. Dá É, tempo ainda. da- Você é uma criança ainda, minha filha. Dá tempo. E aí a gente foi se descobrindo na música. Então eu levava o pandeiro, tinha esse meu aluno que perdeu o pai dele tocava pandeiro. E aí a minha sala ficava do lado da sala de música, eu peguei uma terceira fase, e ele era o encarregado de pegar o meu pandeiro lá na sala de música. Ele falou, professora, posso pegar seu pandeiro? Eu falei, pode. E aí ele vinha tocando, eu falei, cara, você tem que tocar pro povo. Eu colocava ele para tocar, ele não tocava. Mas ele tocava para mim, eu falei, meu, você tem que tocar pro povo, você sabe tocar, cara. Ele, não, professora, eu tenho vergonha. E ele não tocou. Mas era uma forma que a gente achava de chamar atenção e de prendê-los, né? De prender a atenção. E aí, dentro desse, dessa atenção que a gente queria deles, era onde a gente ia trabalhar na fala, a gente ia trabalhar na atenção, ia trabalhar na questão comportamental, ia trabalhando tudo. Então, a gente acabou se encontrando na música e na educação infantil. Que ótimo. Quando ela fala terceira fase, ela fala das crianças de 3 a Há 4 4 anos. Isso. Então, são crianças pequenas ainda, mas Uhum. com um entendimento gigantesco, né? Que a Sim. gente tem essa percepção dentro da primeira infância, né? A gente que trabalha com a primeira infância consegue perceber aí o quanto eles podem entregar pra gente, né? Uma criança de 3 e 4 anos que Muita coisa. já consegue aí dominar um pandeiro. Uhum. Dentro né, sua experiência hoje, né, a professora Saniele, o que você falaria, né, para as pessoas com deficiência que querem entrar também, ou para a educação, ou para uma outra área, né, que ela tenha vontade, o que você falaria para ela? Olha, eu falaria que não é impossível. A gente tem muitas barreiras. Eu lembro que provavelmente eu fui a primeira professora cega de Barueri, como PEB. Hoje nós temos um grupo, a gente está tentando fazer um grupo em Barueri de professores com deficiência, e a gente já tem aí alguns cegos, mas com disciplinas PEB 2, né? Então a gente tem aí professor de música. Nós tivemos, acho que o primeiro professor que, inclusive, falecido, o professor Moacir, que deu aula na FIEB. Mas PEB 1, eu sou a primeira. E foi muito desafiador para todo mundo. Foi desafiador para mim. E aí, eu lembro quando eu passei no concurso, que eu fui chamada, que eu me deparei com a sala de aula, eu queria sair correndo, eu queria matar meu marido, porque a culpa foi dele. Coitado! Eu falei, a culpa é sua, se der errado, a culpa é sua. Mas, assim, o que a gente percebe depois de 6 anos? Que não é impossível. É trabalhoso, porque a gente precisa achar métodos. Por exemplo, eu fui dar aula no 4º ano, fiquei 1 mês dando aula no 4º ano. E qual foi a minha maior barreira no 4º ano? Ensinar matemática. Porque eu pensava, como que eu vou ensinar algo que eu não aprendi direito? Porque na minha época não se falava de inclusão como se fala hoje. Sim. E aí eu pensava, como que eu vou ensinar para eles algo que eu não aprendi direito? Eu estudava, todos os dias eu tinha que estudar uma coisa nova, mas era algo que se eles me perguntassem algo além, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Mas não é impossível. Sim. Não é impossível. Né? A gente vê muitos casos aí de pessoas. Um dos primeiros empregos que foi feito no Brasil para cegos no século XX foi cegos trabalhando com peças de carro lá na Ford. E aí você vai pensar, pô, o cego vai fazer peça de carro? Ele nem dirige, vai dirigir, como que ele vai trabalhar com peça de carro? Mas foi feito. Foi feito. Nunca se viu ninguém morrendo porque um cego produziu uma peça. Sim. Então, tudo é possível. Tudo é possível. Basta a gente ter força de vontade, a gente acreditar na gente e dentro da sua fé, né? Eu acredito muito em Deus, então eu
A minha convicção diz que Deus ele nos auxilia em tudo, mas dentro das suas possibilidades você é capaz, né? Basta você querer. E tem mais, ninguém tem culpa da nossa deficiência. Ninguém tem culpa. Então, nem a gente mesmo tem culpa. Ninguém, não dá para responsabilizar ninguém. Então, quando alguém chegar e de repente tratar a gente com preconceito, a gente precisa provar para a gente mesmo que a gente é capaz. Verdade. Então, a gente é capaz. Eu aqui, né? Eu acho que eu não dei comida para o meu filho, mas eu dei comida para o meu aluno de maternal. Então, muito do que eu aprendi, até como mãe mesmo, muitas coisas que eu desenvolvi, eu aprendi na creche. Eu falo, nossa, na creche a gente fazia assim. Então, em casa a gente fazia do jeito que eu aprendia na creche. E é isso, é a gente ir se superando a cada dia. Você me enche de orgulho. Que Nossa, foi assim, quando eu conheci a Sani, foi muito gratificante, assim, todos os dias eu agradecia a Deus pela oportunidade de trabalhar com ela, porque ela é uma pessoa muito, muito, muito esforçada, ela corre atrás, ela busca, ela pergunta, ela quer fazer o certo, né? Então, todos os dias eu agradecia muito a Deus, e toda vez que eu olhava ela chegando na escola, eu falava, Senhor, cuida dela. Porque ela vinha assim de ônibus, né? Na época ela vinha de ônibus, subia um morro, descia lá a nossa ladeira da escola, lá a rampa, pegava o grupo dela e, né, a gente lá na maternal a gente trabalha com grupos, então ela tinha as meninas que auxiliavam, mas ela conhecia as crianças dela, levava, ela andava a maternal inteira. A gente ficava procurando onde ela estava com a turma dela, tinha que achar a Sani e ele com a turma dela, porque ela levava as crianças mesmo para os espaços, para o movimento, para as atividades, e isso é gratificante, né? Quando a gente vê que você, mesmo sendo, aquele era seu primeiro ano, né? Sim. Primeiro ano dela, e ela deu conta muito bem, assim, perfeitamente, e ver esse esforço, essa garra que ela tem, dá pra gente ainda mais energia de continuar, né? Que a gente fala, vamos junto, tamo junto, pega na mão e segue a Sani, entendeu? Deus me presenteou também com uma equipe maravilhosa, né? Eu costumo dizer que trabalhei com equipes muito boas, mas a gente fala, né, que vocês são o meu primeiro amor. A equipe do Marizas é o nosso primeiro amor, assim, né? Quem passa por ali nunca esquece, né? Vai sempre levar alguém no coração. E tudo que eu aprendi, assim, maternal, eu fui aprendendo mesmo com as meninas ali. Todo mundo era uma equipe. Foi um presente. Eu peguei, sim, uma sala complicada. Eu não vou falar que foi a pior sala da escola, longe de mim, porque são crianças. Só tinha os mais arteirinhos, assim, os mais abençoados na sala né? Numa única sala, pegou, assim, aquela junção dos mais arteiros e colocou todo mundo junto. Mas foi uma experiência bacana, porque a gente chegava na sala dos professores e eu vinha eu trabalhava numa faculdade, que até é uma empresa, né? Era uma faculdade, mas um mundo totalmente diferente. E nessa faculdade, quando eu trabalhava lá, eu me auto-inferiorizava, porque eu achava que eu não me via igual a todo mundo, né? Eu estava numa vaga de deficiente, trabalhava apenas 4 horas, não tinha tantas coisas bacanas para fazer. Quando eu me deparei entrar numa sala de professores, ali era onde eu realmente eu agradecia muito a Deus, mas eu me sentia muito, porque eu falava, agora eu estou falando de igual para igual. Eu estou falando com pessoas que são iguais a mim. Então, ali eu me sentia... Até hoje, assim, eu entro numa sala de professores e eu falo, Deus, obrigado. Porque é um lugar onde a gente se sente igual a todo mundo. Ninguém nunca questionou uma deficiência, assim, você não enxerga, mas você vai fazer isso. Não. Todo mundo me abraçou naquela equipe. Todo mundo. Chegava assim, gente, eu não sei fazer. As meninas falavam, não, você não sabe fazer, mas eu te ensino. Eu te ensino. Então, tudo que eu aprendi foi com aquelas meninas ali, aquela equipe maravilhosa,
equipe de profissional que, vamos sair para fazer tal coisa, bora todo mundo junto. Vamos fazer tal trabalho. Tinha um professor que ia concorrer Giz de Ouro, a Ariane colocava todo mundo para trabalhar junto. E nem eu escapava. Não, Sueli, você vai fazer também. Então, todo mundo trabalhava por igual. Então, é uma equipe assim que eu guardo no meu coração. Podem falar que é puxa-saquismo, não é. Foi a minha equipe favorita. É a equipe que... A primeira equipe. Aquela que a gente, assim, se abraçava, chorávamos juntas e ríamos juntas mesmo. É A equipe verdade. maravilhosa, maravilhosa. Um beijo à nossa equipe que, se lembrar, se assistir esse podcast, que vai assistir, vai saber de quem que nós estamos falando. Verdade, foi mesmo. A Ariane que ela tá falando sou eu, hein, gente? Tem que colocar aqui, ó, Rosiane e Ariane. É verdade. Rosiane, Ariane Santos, né? Porque lá o pessoal me chamava de Ariane, né? É verdade, amiga. Tempos bons, né? Que a gente aprendeu bastante. É verdade. E que deixou saudade. Isso é gostoso, né? Quando a gente para lembrar e lembra com esse gostinho aí. Que foi difícil, mas que a gente conseguiu vencer e juntas, né? E juntas, muito importante na educação, porque na educação ninguém trabalha sozinho, né? A gente sabe que na educação, para que as coisas aconteçam, é necessário um trabalho de união. Professor, gestão, no caso da creche, as meninas, né? As ADIs, que todos têm ali, cada um tem a sua importância, e todos, as meninas da merenda, as meninas da limpeza, a escola é isso, né? A escola é um corpo, né? Hoje a gente se reencontra e a gente vai lembrando desses momentos, as quais uma depende da outra, né? Não tem como o professor, para ele estar ali na sala, a gente vai precisar... As meninas vão ali organizando o cenário, mas a gente precisa da moça para limpar. Se não tem a nossa merendeira, não dá para os alunos permanecer, porque eles vão precisar daquela merenda. Sim. E a gente precisa do nosso gestor para ir organizando tudo. Então, um vai completando o outro, né? É verdade. Vamos deixar aí a dica, né, para que as pessoas pensem mais no ensino do Braille dentro da escola, para certeza. A turma toda. Eu acho que seria interessante, né, assim como Libras, né, que a gente tivesse acesso, que os alunos tivessem o acesso, que eles conhecessem, porque, como você mesmo relatou, né, o Maurício, ele não nasceu cego, ele ficou, né? Então, é uma deficiência que pode acometer as pessoas ao longo da vida, né? Não necessariamente a pessoa precisa nascer com aquela deficiência. Então, é um conhecimento necessário para todos. Educação e cidadania, né? Exatamente. Precisa dessa disciplina dentro da nossa educação básica, né? Experimenta o Mackenzie, eles têm um trabalho muito bacana, que é o Mackenzie voluntário. Na verdade, já tem uns 3 anos que isso não acontece. Depois da pandemia... Acho que não aconteceu ainda, eu pelo menos não participei. Tem um dia que eles levam as pessoas cegas lá no espaço deles e os alunos, ditos normais, né? Os alunos nos auxiliam em tudo, então eles ensinam os alunos a guiar. Na verdade, os alunos organizam esse trabalho de achar voluntário, de achar a pessoa que vai patrocinar a comida, patrocinar os prêmios. E eles, no dia, eles que fazem essa função de nos servir. E a gente não está falando de aluno de 8º, de 1º ano. A gente está falando do aluno que vai ali do 1º ao 5º ano. Então, eles fazem esse trabalho. Eu acho muito bacana esse trabalho que eles fazem. E é isso que a gente precisa levar para as nossas instituições privadas e públicas também. Sim. Esse trabalho de cidadania. Levar essa questão de cidadania, né? Mostrar que existem pessoas diferentes, né, dentro das nossas escolas, para que não haja aí aquela coisa do preconceito, né? Que haja realmente uma visão cidadã. E aí, quando a gente leva isso para a nossa creche, que é a semana da valorização, a semana que eu mais gosto de trabalhar, né, que é algo que eu não estou falando só de mim, eu estou falando do outro. Quando a gente leva esse trabalho para a escola, a gente está formando uma cabeça melhor neles, né? Está formando um cidadão melhor. Sim. Então, verdade. Isso é muito bom. Eu tive uma experiência que essa eu preciso contar. Conta. Eu tinha um aluno e ele chegou para mim e falou assim: vamos, professora, lá no 3º ano.
Não, professora, que eu preciso te ajudar. Eu falei, mas por que você vai me ajudar? E eu sabia por que ele queria me ajudar, mas eu queria que ele falasse. Eu falei, porque senão você vai cair. Tá, mas por que eu vou cair? Porque você pode cair. Eu falei, tá, mas você vai me ajudar porque eu posso cair, mas por que eu posso cair? Porque você não enxerga, ô. Aí eu falei, eu sabia né, que ele tinha aquela percepção, mas eu queria ouvir dele. Então eu achei muito bacana porque eles queriam me... Você lembra, né? Eles queriam me ajudar. Nossa, era uma loucura, gente, porque todo mundo queria dar a mão para a professora, todo mundo queria ajudar a professora. Quando ia ver, a minha fila, que era para ser a mais organizada, era a mais organizada porque eu tinha 10 de um lado segurando na minha mão, 10 do outro e mais uns 4 segurando na minha bengala. Então eu era bem escoltada por eles. Sim. Era muito bacana. Tava bem cuidada. Tava ali, bem né? cuidada, é. Eu vou dar um spoiler, né, do próximo podcast, que é com a professora Keila, né? Sim. Que fez um trabalho aqui na prefeitura de Itapevi, né? Ela fez um livro aqui, ela vai vir contar um pouquinho pra gente. E ela teve o auxílio da Sani, né, Sani? Pois é, vamos falar sobre todos os leitores importam, né? Exatamente. Eu não vou falar do projeto dela mas a minha participação foi realmente levar o Braille para eles, para uma crianças de 5º ano, e foi algo bacana que a gente vai contar no próximo, né? Não percam. Eu vai ser muito bom. Sei que vocês estão gostando da nossa conversa, mas ela está chegando ao fim, né? Porque, como eu disse, nós teremos o próximo. E aí a Keila falou assim, eu vou, mas eu quero que a Sani esteja presente. Então, provavelmente, essa nossa querida professora estará aqui conosco novamente, colaborando aí, contando um pouquinho da participação dela nesse super projeto que eu achei um máximo, né? Hoje em dia a gente tem mesmo que falar sobre a formação de leitores, a gente fala bastante sobre isso, o quanto isso é importante, não é só decifrar, é entender, interpretar, né, e colocar em ação aquilo que nós estamos lendo, né? Então, o direito de todos, a leitura. Sim. E aí elas desenvolveram um trabalho muito bacana e elas vão compartilhar com a gente eu sou uma apaixonada pelo projeto. Quando ela me mostrou, eu falei, menina, tem que levar esse projeto para o LED. Fiz ela se inscrever no LED, porque até então ela só estava concorrendo no Professor Nota 10 aqui em Itapevi. Sim. Falei, não, você tem que levar esse projeto para o LED, sair mandando livro para todo mundo, o link do YouTube para todo mundo, porque eu realmente fiquei encantada. Hoje a gente, infelizmente, a gente não tem tantos leitores como a gente tinha antes. E a gente está falando de uma era com acessos. Então, como pode ter mais acessos a livro? A gente tem audiolivro, livro em PDF, livro físico, livro de todo tipo, todo jeito que a gente pensar, e a gente não tem leitor. Exatamente. Como assim? Então, quando ela fez esse projeto, eu falei, não, a gente vai levar esse projeto para... Eu só sou assim, eu só ajudei com o Braille e fui me apresentar para eles, mas quando eu vi o livro pronto, e eu vi que foram crianças de 10, 11 anos escrevendo algo maravilhoso, como eles escreveram, só com a revisão da professora, eu falei, não, mulher, você tem que levar esse livro. O povo tem que conhecer o seu trabalho, precisa conhecer, que as pessoas precisam relembrar e ter o gosto pela leitura. Muito Pegar bem. aqueles livrões lá em Braille, assim, Jorge Amado, que era 9, 11 volumes, e dar conta de ler tudo. Aí, tá vendo? Tá vendo, né? É isso aí. É isso. Sani, muito obrigada pela sua participação. Que Deus te abençoe cada vez mais, que você continue aí levando todo esse seu carinho, toda essa sua competência para as nossas escolas. É sempre muito bom estar com você, né? Eu sempre falei isso e eu repito, eu admiro muito o seu trabalho e você sabe que você pode contar comigo, né? Sempre que você precisar, a gente está junto e eu agradeço a sua confiança em estar aqui compartilhando conosco a sua história, a sua trajetória, incentivando outras crianças, outros profissionais, né? Outras mulheres que queiram aí também se desafiar e conseguir o sucesso, né? Então, pode mandar um beijo para os seus amigos, para a sua família. Bom, eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui. A professora sempre nos deixa à vontade. Se deixar, a gente faz uma noite inteira de podcast. É verdade. Mas também tenho muita admiração pelo seu trabalho. Minha contadora de história favorita. Eu que agradeço.
E quero realmente deixar um beijo para toda a minha família, meu marido, meu filhão, meu filho preferido, e para todos que irão assistir, aos nossos parceiros aí, e dizer aos nossos queridos professores que a gente sabe que não está fácil, o sistema não nos ajuda, nada nos ajuda, mas que nós somos aí batalhadores e que nós estamos aí juntos, unidos por uma educação, né? Nós somos, sim, coluna e tem muitas pessoas que dependem de nós. Então, digam não aos antidepressivos e digam sim à nossa educação de qualidade, né? Que tudo ocorra, que 2025 seja um ano próspero para todos e que tenhamos saúde, que tenhamos paz e que consigamos cada vez mais levantar e ter orgulho da nossa bandeira da educação. Muito obrigada, minha amiga. Beijo, gente. Curte, Beijo. compartilha. Pede aí para os amigos seguirem o canal da professora Rosiane e vem compartilhar a sua história com a gente também.